Bom, galera, aqui tô eu fazendo mais uma trip no Ártico, registrando essa natureza linda, linda. Sabe, eu tenho muito orgulho do meu trabalho e quando eu levo essas imagens para casa das pessoas, eu acho que eu tô fazendo a minha parte pela preservação da Terra. Será que eu tô fazendo a minha parte pela preservação? Será que esse barco que eu tô cheio de turista no meio do Ártico selvagem não polui nada? Em 1963, esse cara chamado Stanley Milgram, ele fez uma experiência para ver quantas pessoas obedeciam. Então ele pegou voluntários e ele falava para um: ó, tu é o professor e tu é o aluno. O aluno ficava do outro lado e o professor ficava fazendo perguntas. E ele tinha uma máquina de choque. Cada vez que o aluno respondia errado, ele aumentava o choque. Ele dava um choquezinho aqui, um choquezinho ali. E o choque ia de 100 volts até 500 volts, depois ia XXX. E aí ele fazia pergunta, a pessoa respondia errado, ele dava um choque. Só que a pessoa que estava tomando choque era um ator e ela não estava tomando choque. Era só para fazer de conta para a pessoa que está dando choque pensar que está machucando a outra. Eles começavam a dar o choque, a pessoa respondia errado e as pessoas tomavam choque, a pessoa se sentia culpada daquilo e falava não, não. Daí o cientista falava assim: não, a experiência tem que continuar. Não importa, tem que continuar. Até um certo ponto que as pessoas começavam a gritar, o aluno gritava ali, que ele falava: não, tô machucando o cara, não vou mais. Aí eles resolveram tapar que a pessoa não escutava o aluno. E eles conseguiam muito mais, mas mesmo assim falavam: pô, tô machucando o cara, vou parar. E aí eles fizeram uma terceira coisa, eles taparam tudo, que a pessoa já não escutava mais o aluno e não via o aluno. 65 volts. Time. That guy's hollering in there. Continue, please. Go on. E o que aconteceu foi que 65% dos professores que eram voluntários mataram a pessoa ali do outro lado, foram até o final. Só escutando: não, tem que continuar. Porque a gente não vê, a gente não sente. Né? E quando tu vê uma coisa, te dá um baque maior. Aqui dá para ver os sinais do aquecimento global e a gente vê que é um urso que encolheu e ele está com os dentes todos quebrados. Provavelmente ele estava comendo pedra já, tudo desesperado. E aí dá para ver que a primeira coisa que aconteceu, ele já perdeu os olhos e já tem um buraco ali. E aquele buraco ali com certeza foi outro urso que comeu ele. As mudanças climáticas causadas pelo homem estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, decomposição de lixo, entre outras causas. Então eu fiquei pensando em soluções como ter energia limpa. E aí eu vi um negócio tipo de... relação ao motor que funciona com água. A fazer um motor movido a água. 1 litro de água no tanque do carro. O segredo do carro movido a água. Movida a água. É movido a hidrogênio retirado da água. Mas que fim deu esse negócio da água aí? Só falaram, aí uns caras ali que ninguém sabe quem é, não entendo, fizeram alguma moto, um carro, mas eu não entendi qual que foi. Os caras pegam e separam o hidrogênio do oxigênio, que o hidrogênio é totalmente inflamável e tu consegue algo mais poderoso que a gasolina. Por que se eles fazem tanta invenção, tem tanta coisa, ninguém está investindo direito nesse negócio? Daí tô aqui no meu escritório, aí um brother meu me liga, o Ian, que é meu camarada, digo: ô Chico, tu não tem umas baterias, a câmera 7S pra emprestar? Então eu tô chegando com um amigo meu, eu digo para um amigo: não tem problema, cara, traz o cara aí.
Aí o cara veio aí, pegou minhas baterias emprestadas e falou, pô, cara, desculpa e tal, é que a gente tá com um barco aqui, com energia alternativa e tal. Aí eu fui pesquisar o barco, galera. Cara, o barco dos caras, sinistro. 3 fontes de energia. O vento, a água e o sol. Os caras têm um barco movido a vento, água e sol. E os caras têm um GPS que tudo anda sozinho, tu aperta um botão, vai pra onde for. E eles estão viajando o mundo, cara. O mundo. E eu descobri que tanta gente importante apoiou esse projeto e teve dentro desse barco. Primeiro que é um barco francês. Então o primeiro-ministro da França, prefeito de Bordeaux, tanta gente importante, príncipe de Mônaco, foram conhecer o barco. E pô, veio aqui. Welcome to the future. Wow. You can see here, over there. There is no crew on board, so... Because I didn't check the email you sent it. Mehdi, Ouais. on peut se faire un petit JDB en plongée. Oui. Je me dis que c'est pas mal, on va regarder la sous-marine. D'accord. So my name is Antoine. I'm a cameraman on board, okay, and I'm on the boat since 2 years. So the name of the captain and the founder of Energy Observer is Victorien Hérissart. It was an offshore racer, and one day the idea is coming because one day was in the middle of the Atlantic doing a race, and the race boat have like electrogen group from diesel for power, okay, and it was broke. Okay, he has default, no more energy, and he said, okay, I'm in the middle of the ocean. There is sun, there is wind, there is a sea, there is And I have energy. no power. There is energy just around me everywhere. My electrogen group is broken, and I'm just stuck in the middle of the Atlantic, and there is energy everywhere, and I can't use it. So he said, okay, I have to do something. It was the click. And the boat is working, is very simple, okay? We use sun power, wind power, hydraulic power with the wind. And when we have too much power, like it's 12 in the day and a lot of sun, or like right now when we are stopped, okay? And stop over, we're doing nothing, we have energy. Okay, so we are pumping from seawater, we are taking the salt out, and we are doing some electrolysis to make hydrogen from seawater. It looks like I could drive this one, but I cannot sail these big things. And fully automated. So you put in the GPS where you want to go, and the boat goes. Yeah, we can now. You don't even have to... No, we can do all around the world and touch anything if you want. Esse painel aqui, ó, esse painel solar que tem aqui, ele pega energia que vem de cima do sol e daí reflete na água, reflete mais sol. E bate aqui e os caras pegam mais energia dos dois lados. Olha essa vela aqui, ó. Toda automática. And it is electrical engine, so there is no noise pollution, no fine particle, no smell, nothing. Just power from nature, like you say. From nature. From nature, power from nature. You're going into the water just for a swim, for pleasure, and you have like a lot of plastic everywhere. You say, ouch, okay. A lot of plastic. Yeah, a lot of plastic, and you can see your plastic bag from your shop in France. So right now we have to finish our North of Europe tour. Okay, we're in Svalbard right now. We come from St. Petersburg. Okay, and then we are going to Tokyo. Tokyo? Yeah, Tokyo. What are you doing? Hi there! Oh, you're recording something. Be in the video. YouTube, come to the video. YouTube family. YouTube family. Victorien. It's good to see you here. Good to see you. I heard that you helped us a lot to return that surprise. It's nothing. You're the best. Todas as espécies têm muita importância.
tanto quanto o humano, só que o humano tá detonando tudo. O respeito é que a minha liberdade acaba onde começa a tua. Será que a gente está respeitando os animais? Será que a gente está respeitando a natureza? Será que a liberdade dos animais não foi afetada com toda essa loucura da bolha do Matrix do ser humano? Eu vou deixar aí para vocês pensarem, escreverem para mim nos comentários o que vocês acham disso. E eu acho que está na hora da gente começar a refletir. Fazer um mundo melhor para todo mundo, inclusive para as outras espécies, não só para o ser humano. Tá? Muito obrigado.